Olá, pessoal. Estamos com mais um episódio do nosso podcast em oclusão, o OcluCast, né? Hoje com a presença ilustre da grande professora Ivete Sartori. Eu tive o prazer, professora Ivete, ser da minha banca, né, do doutorado, né? E já a conhecia como professora, já acompanhava o trabalho, né, e abrilhantou minha banca, e continuamos com esse convívio, e é um prazer enorme ter a professora hoje aqui, né, no nosso podcast, onde a gente vai falar um pouco sobre oclusão e também sobre as próteses sobre implantes, tá? E agradecer também mais uma vez a professora pelo aceite, né, que com certeza vai abrilhantar nosso podcast, e do grande amigo, irmão Alexandre, né, o Alex, que está comigo nesse projeto aí, com vários professores que já passaram aqui, que engrandeceram também esse projeto. Então, passo a palavra para o Alex, para depois a gente escutar um pouco da professora Ivete. Então, é um prazer imenso, né? Já apesar da gente não ter um convívio tão grande, mas Ivete é uma pessoa que eu adoro e admiro profundamente. Tanto que, assim, é interessante falar que eu escolhi a Ivete para ser professora da minha filha, quando a minha filha fez especialização lá em Curitiba, no Ilapel. A Ivete foi, eu acho, que o teu último ano. E eu fiz questão que a minha filha saísse daqui do Rio de Janeiro para fazer o curso com você, porque eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa e pela profissional, né? É a junção perfeita e é o que a gente busca, estar perto sempre de pessoas que juntam o humano com o profissional, e isso para mim, ainda mais agora, nesse momento da minha vida, ainda mais importante ainda. Então, Ivete, é um prazer grande. Muito obrigado pelo aceite. Eu acho que você vai abrilhantar muito o nosso projeto. As pessoas precisam ouvir pessoas como você e como os outros colegas que falaram, para poder a gente tentar ver se a gente, aos pouquinhos, vai colocando a odontologia nos trilhos outra vez, que andou descarrilhando aí, mas a gente tenta ir driblando esse momento meio difícil. Então, eu queria que você, por favor, fizesse a sua apresentação, falasse um pouquinho da sua história, e aí depois a gente entra no tema que vai ser oclusão focada mais na questão da implantodontia, e é isso. A palavra é sua. Bem, muito obrigada. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer pelo convite. Um prazer para mim ter sido incluída nesse projeto. Gostaria de parabenizá-los. Eu tive contato com as edições anteriores, ando assistindo, e saibam que vocês fizeram algo de tremenda importância, que com certeza vai contribuir com a formação de muitos colegas. É muito importante ter essas atitudes, né? Fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa que consiga atingir o público. Acho que especificamente o público mais jovem, né? E o podcast ele é um tanto democrático, porque ele permite que você ouça em qualquer tempo do dia, né? Então acaba atingindo também os mais velhos, que são mais ocupados e às vezes lhes falta tempo, e a gente ouve sempre isso deles. Então, parabéns pela iniciativa. O projeto está lindo, tá? Tá, assim, memorável. Então, parabéns pelo vosso trabalho e obrigada por eu ter sido incluída nele. É uma honra para mim. Bem, falando um pouco da minha história, dia 17, essa semana, comemoramos 44 anos de formado, né? Fiz Araçatuba, e desde a graduação, eu sempre tive um interesse muito forte pela prótese. Não me perguntem por quê, né? As coisas são assim, né? Algumas coisas realmente nos chamam a atenção. E eu, desde a graduação, gostava de tudo, mas eu via que eu tinha um interesse forte pela prótese. Eu tinha um interesse muito grande pelo ensino. Só que quando eu me formei, eu, por questões familiares, precisei voltar para minha cidade natal, né? E pusemos consultório. Então, eu fiquei só em consultório particular e trabalhando em algumas empresas por 13 anos. Mas a questão do ensino estava forte ainda, em mim. E foi quando eu comecei, então, a fazer as especializações. Eu fiz primeiro dentística em Araçatuba, depois fui fazer oclusão em Bauru, porque oclusão, para mim, era um interesse muito forte desde a graduação.
Eu me lembro bem que na época da graduação nós tínhamos um conteúdo melhor de oclusão na disciplina de prótese total de Araçatuba. Isso era 1978, 1980. A prótese total já tinha as coisas delineadas e a prótese fixa não tanto, né? Onde estava começando tudo ali para prótese fixa. E Bauru se diferenciou nessa época, né? 85, mais ou menos, isso estava forte em Bauru. Quando eu fui para lá, para fazer o primeiro curso com eles. E aí, chegando lá, eu fui ficando para fazer outros, né? Aí fiquei para fazer especialização de pério, de prótese, gostei muito de tudo que tinha lá. E na época, em 1992, estava sendo montado o NAPIO, que é o núcleo de implantes, que foi dentro da FOB. E eles estavam precisando de uma protesista. Então foi onde eu fui para Bauru. Tá? Eu fui para Bauru para poder ajudar o NAPIO na questão das reabilitações. E lá fiquei por muitos anos. E o ensino acabou acontecendo na minha vida porque a Universidade do Sagrado Coração estava iniciando na época, o coordenador da prótese era o professor Gerson Bonfante, e ele precisava de professores de prótese. Então foi aí que eu comecei a minha história no ensino da prótese, via NAPIO, via Dr. Gerson e Sagrado Coração. Daí nós tínhamos a disciplina de implante lá, que era forte, que era coordenada pelo Dr. Franciscone, e eu acabei entrando no projeto com o Dr. Franciscone. E aí veio o Branemark Center e tudo aí, toda a história que vocês sabem, né? Então foi dessa maneira que eu fui, assim, naturalmente conduzida para oclusão, prótese e implantodontia. Depois acabei vindo para Curitiba, e estou aí, né, entre Bauru e Curitiba até hoje, aí exercendo essa minha atividade. Foi muito bom ter sua filha aqui conosco, uma graça de menina. Então, a família toda, a esposa também, né, que eu tive o prazer de conhecer. Então, a gente tem esses contatos que valem a pena e a vida. É isso aí. Poxa, muito obrigado. E assim, é uma história linda, é uma história, um mundo é um universo, né, de conhecimentos aí que você teria para compartilhar com a gente. A gente poderia ficar dias aqui com o podcast só com você aí, para poder ouvir essas histórias que devem ser fantásticas, assim, do que você acompanhou um crescimento, né, uma fase do boom, né, da odontologia no sentido de evolução, né? Tudo evoluiu muito nos últimos 25, 30 anos. A odontologia virou outra coisa, né? E Sim. você viveu isso tudo, né? Então é uma coisa fantástica. Mas vamos começar a nossa conversa. Eu queria deixar assim para você inicialmente uma pergunta, que na realidade não é uma pergunta, é uma colocação. Eu gostaria que você falasse como é que você enxerga hoje a questão da função associada a esse universo da implantodontia, porque muita coisa já foi dita, assim, coisas assim meio não muito fundamentadas, outras achismos e tal. Mas como é que você vê hoje o conhecimento hoje, até esse presente momento, que toda a parte da evolução desse conhecimento da fisiologia na odontologia traz para a implantodontia? Eu acho que a implantodontia vive uma história de reabilitação oral, né? Eu não consigo diferenciar o que acontece entre os pacientes que nos procuram com perdas parciais ou com perdas totais, com aquele paciente que nos procura com todos os dentes presentes, mas numa situação de destruição oclusal. Então, no meu ponto de vista, os mesmos pilares que orientam a reabilitação oral orientam também a reabilitação implante suportada. E é dessa maneira que eu ensino e conduzo os meus casos. Então, os mesmos conceitos que passaram por tantas modificações nos últimos anos, mas que nos sustentam. Então, consideramos a reabilitação com base em 4 pilares. Se eu consigo estabelecer bem uma boa relação cêntrica, uma boa dimensão vertical, consigo dar para o paciente uma boa estabilidade posterior e uma guia anterior. Então, os 4 pilares, que são base, né? Porque, como vocês já disseram em episódios anteriores, não dá para eu dizer para um aluno que é um vale tudo, né? Apesar de nós sabermos que
a oclusão ideal é questionada, nós precisamos ter parâmetros. Então, a partir do momento que eu coloco para alguém, esse é o caminho. Então, essa seria a normalidade. Com base no conhecimento da normalidade, nós conseguimos enxergar uma oclusão que está destruída e entender, então, por qual caminho nós andaríamos. Sim, Então, eu creio que o aluno precisa de parâmetros. Então, sim. é claro que essa discussão é muito mais profunda, né? Nós podemos discutir muitas coisas, mas não é essa a minha intenção no momento em que eu digo para o aluno que ele vai olhar para poder montar uma reabilitação. Você E sabe, aí, velho, deixa eu só te fazer um adendo. Eu acho que existe uma confusão. Você falou uma coisa maravilhosa que é exatamente isso. A gente tem que diferenciar quando realmente eu preciso reabilitar alguém, eu tenho que devolver, eu tenho obrigação, como reabilitador, de devolver isso tudo que você acabou de dizer. Não é? Isso é uma obrigação. Eu não posso terminar uma reabilitação oral com paciente sem toque, com mordida aberta, sem guia, sem... Óbvio que não, né? Eu busco um modelo biomecânico ideal para reconstruir e o aluno tem que ter esse parâmetro. Ele tem que ter uma orientação de reconstrução biomecanicamente ideal para o caso, né? E as pessoas confundem isso, achando que todo ser humano tem que ter isso, mas não necessariamente. Mas se você tem que reconstruir, se tem patologia, né? Se Uhum. você tem uma oclusão patológica, você tem, na hora que vai reconstruir no seu projeto, você tem que devolver esses 4 pilares, né? Que Ah. seria o básico de entendimento para todo mundo, né? E Basicamente isso. uma confusão que fazem também, com certeza a professora Ivete já foi chamada e o Alex também para dar aulas, às vezes, em alguns cursos, fala, eu queria que você falasse de oclusão para prótese sobre implante. Falar de oclusão, né? Não, mas para prótese sobre implantes. Não, mas é oclusão. É oclusão funcional, né? Então, há uma sim. certa confusão, às vezes, como assim? Como o assunto de implante é relativamente novo, vamos dizer assim, em relação à oclusão, por exemplo, que já vinha há muito tempo, há essa certa confusão, às vezes, de achar que tem coisas diferentes para um do que seja para dentes, né? Se nós pegarmos, né, associar aos 4 pilares os fundamentos de estética, então, a gente fica pronto a olhar para um paciente e entender. É aqui que eu quero chegar. E a partir daí, então, conhecendo onde nós queremos chegar, nós podemos entender os caminhos. Então, dessa maneira, é como eu ensino para os alunos para eles poderem traçar diagnóstico e planejamento e seguindo aquela cartilha, né? Eu considero sempre muito importante que esse paciente seja abordado, seja reabilitado provisoriamente, seja mantido por um período e isso dê as informações para nós fazermos os trabalhos definitivos. Não consigo entender essa necessidade de rapidez Nem clínica, eu. né? Consigo. Às vezes, assim, recebo um paciente parafuncional. Para aquele paciente, às vezes, eu acho necessário uma reabilitação muito rudimentar, muito provisória, envolvendo próteses removíveis acrílicas, porque eu preciso melhorar uma TM, eu preciso ter diagnóstico de DTM, eu preciso saber como esse paciente vai se comportar com higienização antes de entender o que eu vou oferecer para ele. Para alguns pacientes pode ser melhor não fazer implantes, não Isso. é? Uhum. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que a palavra é prótese. Tem uma coisa que você falou que eu acho incrível e é uma coisa que eu me bato a vida inteira e essa coisa, exatamente você tocou num assunto que a gente não vai entrar no que está havendo por aí, mas assim, essa loucura dessa coisa de não precisar botar provisório, já vem direto definido. Bom, enfim, eu sempre penso que quando a gente cria um projeto, por melhor que ele seja, né, por melhor estruturado que ele seja, quando ele está na fase laboratorial, que você está vendo aonde você vai querer chegar, encerando o caso, montando na posição correta, enfim. É sempre, na minha cabeça, como reabilitador, uma ideia muito bem elaborada do que eu acho que pode funcionar. E eu Uhum. só vou saber se funcionou ou não na hora que eu instalar os provisórios e adequar esses provisórios à realidade do paciente.
E aí o sistema diz assim, olha, gostei da sua ideia, ótimo, validei, não é? Então posso transformar aquilo num material mais que maior durabilidade, enfim, o que seja, né? O tipo de material que seja, isso não importa. Então isso que você falou, para mim é muito importante a gente repetir sempre isso, sabe? Que não existe reabilitação oral sem fase provisória, É sabe? só Na minha cabeça não colocando, existe. E às colocando em vezes, uso, né? Exatamente. Colocando em às uso. vezes a pressa é mais do dentista do que do próprio paciente. Porque se o paciente, se vocês, porque eu escuto muitas vezes os alunos, mas o paciente quer que faça assim. Você explicou para ele? Se você É. explicar para ele que ele está investindo um dinheiro alto para uma reabilitação, que se você fizer de uma vez definitivo, pode não dar certo e vai ter que refazer e vai ter mais custo, ele vai dizer, Ou então vai opa, ficar ajustando cerâmica, né, e isso, Gustavo? ó, vou ter que Vai ficar ficar sempre ajustando mexendo. cerâmica, né? Então, assim, mas a gente tem uma fase provisória, onde a gente vai testar tudo isso aí em vocês, aí o paciente entende, ele entende. É, só Lógico que precisa ser sim. explicado, mas às vezes o dentista também não quer, né? A gente é É. treinado E, muitas vezes nessa velocidade de fazer e ganhar, de fazer e ganhar, e termina, né, perdendo, porque você vai ter que sempre estar ajustando prótese em boca do paciente. e É. termina não gostando de reabilitação oral, né? Exato. Pois é. E fica administrando problemas, Aham. né? Então, acompanhando casos, né? Fica É. administrando problemas. Então, tem muita dúvida, os alunos perguntam muito sobre, por exemplo, planejamento. Quantos implantes eu tenho que pôr para esse espaço desdentado? Eu digo para eles, a prótese que vai te contar. Estabeleça a prótese, estabeleça as coroas, olhe para ela e pense igual você pensa prótese sobre dentes, prótese dente suportada. Onde eu preciso de pilares? Quais são as principais áreas de carga? Então, extremo distal sempre em guia, em área de guia canino e Uhum. divida o que sobrou. E aí você vai conseguir traçar qualquer planejamento, porque você está olhando para a prótese que você pretende entregar no final. E desse jeito, a mim me parece que simplifica bem, né? Não foi assim que a implantodontia começou. A implantodontia começou olhando osso. Uhum. Havia até uma pergunta que faziam em cursos, que eu me lembro bem. Havia uma dúvida que eles colocavam: será que eu coloco o implante onde eu tenho osso ou onde o dente precisa? Hoje essa pergunta parece um horror, né? Mas naquela Uhum. época parecia fazer sentido. E muitas pessoas colocavam onde havia osso. Uhum. E alguns implantes estão até hoje tentando ser resolvidos, né? Nós temos implantes que foram colocados e não serviram Uhum. para a prótese. E aí a ideia mudou drasticamente. E entrou, então, a ideia do planejamento reverso. Quem não sabe dessa história não entende o termo. Eu já fui questionada inúmeras vezes. Ivete, por que que esse planejamento se chama reverso, se sempre foi feito assim? Aí eu respondo, na prótese, porque a Uhum. prótese, desde que começou encerando, né? Para a prótese, nenhuma novidade. Aham. Insere-se. Na implanto, não. Então, por isso, na implanto, a nómina reverso, porque entenderam que o caminho era inserar primeiro, coisa que já era da prótese, né? Sim. Então, aí vem a palavra da implantodontia, que é forte, ainda é muito usado o termo, né? Que é o tal do planejamento reverso, que para prótese não significa nada. Não é É. reverso nada, né? Mas a verdade é que quem É o pegou o início planejamento correto, né? Correto? quem pegou o início da implantodontia, os protesistas que não faziam a parte cirúrgica, sofriam horrores, porque as pessoas botavam os implantes onde tinha osso, né? Uhum. Entre aspas, né? E o protesista que se vire. E aí muitos implantes realmente não eram inviáveis. Estava osso integrado. Ah, Uhum. que ótimo, tem osso, osso integrou. E aí, como é que eu boto uma prótese aqui em cima? É, Né? Não tinha como. Então era uma loucura isso, era uma panaceia. A gente realmente sofreu nesse início por não haver esse, assim como você mesmo colocou, esse planejamento anterior da prótese antes de se pensar, quer dizer, a prótese, a oclusão que você conseguiu na sua prótese é que vai conduzir como um guia aonde é possível, onde seria o ideal colocar os implantes, né? Que é, e, é o que a gente e que faz até hoje.
Inclusive o número, né? Quer dizer, o número vai ter a ver com a quantidade de elementos, né? Isso, Exatamente. na verdade, assim, o que eu notei nesse tempo aí que eu fiz prótese, faço, né? Mas que comecei a estar mais dentro da prótese de implante foi os cirurgiões entenderem, normalmente eram os cirurgiões que faziam os implantes, que o implante é um meio de retenção de uma prótese, né? Ele não é ele não é colocado ali, a prótese vem depois. Ele é um meio de retenção da prótese. Então a prótese é o principal. E é a prótese que vai dizer se qual o local adequado para ele. Se não tiver, assim, a gente também tivemos nesse período, né, um ganho muito grande de reconstruções ósseas, né? Antigamente você não tinha, quando você não tinha disponibilidade de osso, você tinha um pouco mais de dificuldade. Hoje em dia a gente tem muitos biomateriais, né, muitas técnicas de reconstrução que melhoraram muito, né? Mas eu lembro que lá na universidade, nos cursos, a gente pegava casos que já vinham operados e era complicado, muito complicado. Tragédia, né? Tragédia mesmo. E isso, assim, a gente sabe que ainda está presente, Uhum, infelizmente, em alguns locais, né? Inclusive em algumas universidades mesmo. Então, é preciso mudar a mentalidade, né? Que É verdade. nenhum cirurgião opere sem que o caso tenha passado pelo reabilitador. Até também pela necessidade de diagnóstico prévio de outros fatores que podem ser importantes e vão pesar aí no planejamento, né? Sim. E como, por exemplo, um paciente parafuncional, que é o reabilitador que vai ter condição de diagnosticar, né? Um paciente disfuncional, uhum. qualquer outra característica aí que seja necessário diagnóstico e tratamento prévio à instalação, para que o jogo dê certo, para que possa Uhum. ganhar o jogo. Porque se for para nós ficarmos colocando, perdendo, retrabalho, retrabalho, não é bom para ninguém, Com né? certeza. Então, eu Com acho que a certeza. odontologia hoje tem ferramentas para que os trabalhos possam ser executados dentro de uma premissa. Eu acho que temos tudo disponível, né, para errar menos. Nós Eu temos lembro muito no guia, livro muito. o livro do Bohrenge, né? Onde Uhum, lá no começo dos anos 2000, se eu não, aliás, 99, se eu não me engano, não vou pecar aqui na data, mas era nessa transição onde, por exemplo, tinha contraindicação de implantes para pacientes com bruxismo, né? Então, eles sim, contraindicavam pela questão do bruxismo. E hoje já se sabe que você pode proteger essas reabilitações desde que você faça o diagnóstico. Como a professora falou, não adianta você, né, pegar um paciente sem. Ah, tem osso aqui, vou colocar, vai fazer o implante. Começa a quebrar, você não sabe o que está acontecendo, É desparafusar, isso, desaperto seja sobre parafuso. dente, é como a gente falou, ela, a professora Ivete mesmo falou no início, quer dizer, seja sobre dente ou sobre implante, o diagnóstico de uma DTM de um bruxismo ele tem que vir antes E, de você pensar no que você vai botar de biomaterial, de implante, ou do que seja, né? Se você hum, não controlar esses fatores antes, você vai falhar no seu projeto, né? Mesmo sendo bem feito tecnicamente. Eu acho que essa é que é a grande confusão que as pessoas ainda fazem, achando que a reabilitação é que vai resolver a questão do bruxismo do paciente, a questão da DTM. e Isso é aí o uma... dentista, às vezes, Alex, ele fica muito focado em material. Então, ele Sim, acha que a culpa é do material que não é resistente, é do implante, é de sim, macrogeometria. E quando você para, às vezes eu estou em alguns cursos e as pessoas vão conversar, ah, mas esse implante. Gente, hoje, os implantes, o tratamento de superfície, a questão da macrogeometria, está muito, muito melhor do que na época do Branemark. Na época do Branemark já funcionavam os implantes lisos, né, de titânio liso, sem tratamento algum, HE. Né? Então, quando você tem um controle da situação, um bom diagnóstico, esses implantes também funcionam. Logicamente que em qualidades ósseas piores, a gente tem hoje muita tecnologia para isso isso. é Então, recurso, né? exato. Então, quando você tem hoje, pelo menos na minha opinião, né, pacientes com problemas de perda de implantes, né, a gente precisa rever o diagnóstico do caso, né? O diagnóstico do que está acontecendo. É sobrecarga sobre esse implante, é uma alteração biológica do paciente, enfim, né? Não é a questão material do implante. Eu, pelo menos, penso assim. Não sei se a professora Ivete pensa de forma diferente.
Não, eu acho que é bem isso mesmo. Você tem que considerar todos os fatores, né? Então, eu começaria pontuando a necessidade do diagnóstico, né? A identificação do paciente como um todo. Depois vem os cuidados, né? Que são operacionais. E depois uma entrega de uma reabilitação condizente, voltando para o Dr. Rosenberg, que falava uma frase extremamente importante: objetivo de qualquer reabilitação, devolver o conforto, a estética ao paciente, de maneira a não colocar cargas que possam ser deletérias. Ou seja, em qualquer tipo de trabalho, seja dente ou seja implantes, eu preciso pensar forças e eu não posso ter forças que sejam biomecanicamente desfavoráveis. Uhum. Depois, acompanhamento dos casos para cuidar da correta higiene e poder atuar caso algum fator esteja aparecendo de perda. Então, Uhum. não vou abandonar esse paciente por 4 anos, por 10 anos, para depois rechamá-lo e ver o que está acontecendo. E, de verdade, o que respalda a nossa técnica é o resultado que estiver sendo alcançado, né? Se eu estou trabalhando de uma maneira que está fazendo perdas, eu preciso abandonar essa técnica. As Uhum. técnicas que ficam são as de sobrevida boa, né? Uhum. Exato, Então, nada vai falar melhor para você a respeito do que você faz do que o acompanhamento do seu próprio caso. Uhum. E exatamente. nisso eu acho que o profissional tem que fazer um plano, né? O consultório do profissional ele tem que ser um misto de planejamento, execução e acompanhamento. Controle, Eu tenho lógico. que ter tudo isso na minha carteira, né? São Você sabe que eu gravei uma entrevista lá para o Idente, que eu tenho umas aulas gravadas lá, e eles fazem tipo um podcast, uma coisa, aí eles perguntaram assim, o que que as pessoas não postam, né, na época? E eu falei uma coisa que me veio na cabeça e o troço viralizou como se as pessoas não soubessem disso, que é assim, eu falei assim, o que a maioria das pessoas não posta é a verdade sobre o que é uma reabilitação oral. Ela começa quando ela termina. Quer dizer, é, a partir do momento que eu instalei o trabalho final, é uma vida de acompanhamento. Você casa com o paciente. Se você realmente entende que aquilo tem que ter um controle para o resto da vida e manutenção. Porque coisas que não deram certo hoje podem começar a pipocar daqui a 3 anos. Aí você está lá é, trabalhando para não deixar evoluir. De repente a vida do cara muda, ele passa a ter um estresse violento, isso se reflete na boca e você está ali acompanhando. Quer dizer, então as pessoas têm a ilusão de que colocou o trabalho final, fez a foto final com o trabalho na boca, acabou ali. Não é, não, Ivete? E o trabalho começa ali, né? A começou. vida do trabalho começa ali, né? E às vezes os alunos me colocam isso, né? Nossa, como você gosta de prótese, é um casamento. Aí eu digo, Aham. um bom casamento, ele te traz muitas alegrias, Com certeza. né? Aham. Então, faça bons casamentos, É isso aí. É isso né? E aí. você vai ter muitos motivos de Faça alegria, boas escolhas. É. boas escolhas, né? Vai estar sempre Para em lua que, de mel, né? É né? isso aí. E para que um casamento dê certo, você também investe nele. É óbvio. Você dá o seu melhor também. Então, dê o seu melhor para o seu paciente. E ele vai te adorar e vai ficar com você. E eu volto a dizer, isso é uma Com certeza. carteira de pacientes. E Com veja, às certeza. vezes acontece uma coisa comigo, há muitos anos, sempre me chamou muita atenção. Eu bato muito na tecla de que na primeira consulta ninguém é obrigado a passar plano de tratamento para Sim. ninguém não deve passar, né? Então eu ensino isso em cursos. Olha, o paciente desdentado total. Vou pegar como exemplo o desdentado total maxilar. Tem tanto fator que você tem que entender antes de pensar que tipo de tratamento você vai oferecer, que eu digo, ofereça para eles a montagem de dentes numa base de prova sem flange. Você precisa entender suporte labial e tipo de prótese que você vai oferecer. Aí eu ainda brinco. Quanto você cobra isso? Aí todo mundo me olha, né? Porque eu vou falar em dinheiro. Aí eu digo, olha, você vai cobrar deles
as suas sessões clínicas, então provavelmente você vai usar 4, 3 a 4, porque numa primeira você vai moldar, numa segunda você vai fazer o ajuste dos seus planos de cera, se você for trabalhar no analógico, depois você vai fazer prova de dentes, podendo ter uma quarta para uma outra prova. Se for no digital, não é muito diferente, porque você vai gastar uma sessão para entender gig, fotografia, vai fazer montagem analógica e vai ter uma sessão de prova de template, coisas assim. Então, você vai cobrar 3 a 4 sessões clínicas, mais o custo que você vai ter com o laboratório e mais os dentes que você vai ter que comprar. Já compre os definitivos, porque se o paciente aceitar, você já está pronto para operar. Aí eles me olham e falam assim: professora, se eu trabalhar desse jeito, ele não fica comigo. Acreditam nisso? Que loucura, né? Já escutei O muito isso. paciente vai embora porque o meu colega já vai dar o preço. Uhum. Olha a que ponto nós chegamos, É isso né? aí. Onde que está esse medo? É claro que o paciente vai ficar em quem diz que vai estudar o caso dele. É óbvio, É Uhum. ali óbvio, que ele vai ficar, é entendeu? óbvio. Com certeza, com Mas os certeza. alunos têm esse temor de que É, vai perder tempo, vamos dizer assim. é, E olha, em quanta fria ele não vai entrar, é. né? Uhum. Quantos casos a gente vê mal operado por falta de diagnóstico? E eu ainda E radicalizo um pouco nas minhas aulas, sempre falei isso e fiz isso, né? Eu tive essa formação que o Luiz me deu, Luiz Epini, e era exatamente isso. Quanto é que eu cobro para fazer uma montagem e uma análise do caso? Nada. Se você está aprendendo nesse momento, se você está querendo aprender, você cobra uma consulta, porque você vai gastar um pouquinho de resina para fazer um giga e gesso, e vai montar e vai aprender e vai encerar e vai abrir a sua cabeça a nível diagnóstico enormemente, que é o maior bem que você pode ter, é o seu arquivo diagnóstico, né? É o quanto você tem de informação no seu cérebro para planejar melhor. Quanto maior for o arquivo, melhor você planeja. Então, você não tem que estar preocupado no início da vida, enquanto vou cobrar para estudar o seu caso. Cobra o mínimo possível para mostrar ao paciente que você está interessado nele, que você está interessado em entender o que está acontecendo antes de já sair falando o que vai fazer, né? Mas é impressionante essa inversão, né, que existe de valores, porque é isso que a gente está vivendo nesse momento, né? Uma inversão de valores, né? Mas o vai que a ser gente, muito e mais. outra coisa, só para não perder esse raciocínio, é que muitas vezes a gente escuta o contrário, né? Quando o paciente tem um atendimento desse personalizado, eu vou estudar seu caso, vou analisar, a gente vai ver juntos. Com certeza o paciente vai preferir esse do que o cara que chegou lá e falou, é tanto. Poxa, se o paciente Eu também parar para. acho. Eu, se fosse paciente, preferiria, né? Hoje os pacientes, eles não vão mais sem nada. Eles entram no Google, eles entram para ver o que é o implante, então tem várias informações. Então, se ele vai num cara que falou, e normalmente o paciente vai buscar outras opiniões, ele vai num cara que falou, quanto é que você gosta, quanto é, ó, 15 mil reais, né? O protocolo para o senhor, tal. E aí vai no outro que fala, ó, precisa analisar seu caso, né? Existem posições diferentes, onde pode ser uma prótese diferente, a prótese não um caso maxila atrófica, pode ser uma prótese removível sobre implante, não uma prótese fixa, porque pode ter um afundamento de lábio, enfim. Quando você explica que vai estudar, com certeza o paciente vai parar, poxa, eu vou ficar com esse. O outro já me Se ele for passou. inteligente, ele vai. Exato, pois é, né? Mas nós temos que fazer, assim, o dentista tem que informar o paciente, é nosso papel. Se o cara está ali na consulta, dizer, ó, não é tão fácil assim estabelecer um número e colocar. A prótese é individual, eu preciso estudar seu caso, montar, nós precisamos analisar isso e depois, os tipos de próteses possíveis, a gente tem os valores e vai passar para você. E o E, paciente e eu entende. acho, eu acho que nós, assim, que trabalhamos em formação e ensino, acho que nós temos essa preocupação, né, de tentar frear essa massificação. Uhum. Para mim, está acontecendo na implantodontia uma massificação, uma padronização de tratamentos, uma remoção cega de osso, E que de me dente lembra também, De né, Ivete? dente, né? Mutilação. Mutilação, né?
mutilação. Mutilação, pessoas com dentes viáveis, extrai tudo e bota protocolo. É uma epidemia disso, né? É uma É loucura. mesmo. E Uma eu loucura. acho, me lembra a época das dentaduras. Uhum. Exatamente. Eu acho que a Era isso. odontologia está repetindo a história da dentadura. Era Vem isso. aqui, que eu tiro todos os seus dentes, você não vai mais precisar ir ao dentista, né? E a Eu gente, a digo, gente, a gente, a gente aqui no Nordeste, muito no interior, as pessoas falavam, né, que antigamente elas tinham dentes viáveis, tiravam para colocar a prótese total. E hoje em Isso é dia os comum. alunos escutam e acham isso absurdo, mas está acontecendo com os implantes. O cara vem ah, com canino a canino, você tira tudo, aplana e coloca o protocolo, porque não reabilitou para trás. Ah, mas não tinha isso, não tinha osso. Não, gente, mas tem técnicas de reconstrução, temos implantes curtos, tem várias formas de você reabilitar só o que precisa. É mais fácil tirar tudo e fazer isso, mas as pessoas hoje parece que a gente está pensando menos, né? Está Mas é muito. uma banalização, né, Ivete? É uma banalização muito grande, porque na realidade não é simplificação. Você falava simplificar. A palavra não é simplificar, o que está se fazendo é banalizar, né? Está se banalizando tudo. Ah, aumenta a dimensão aí para botar tabletop. Quanto é que você precisa para aumentar? Aumenta no pino aí, coloca. Quer dizer, é tudo. A estética mutilando pessoas jovens para botar lente, extraindo dente para botar protocolo e aumentando dimensão a galega, né, sem nem ter critério nenhum, achando que tudo é fácil. E a gente está vivendo, é o que eu digo, a gente está vivendo um momento muito esquisito, né? Assim, para não dizer outra coisa, na odontologia, né? Eu não sei, você é professora, você lida com alunos, pessoas jovens, assim, direto e tal. Não sei, eu vejo uma Até a coisa meio ela esquisita. resumiu aí Bauru e Curitiba, mas tem São Paulo, né? Portugal. A sim, professora tem vários cursos em vários locais. Então, É. ela vai mas saber bem disso. Mas, Ivete, olha só, eu queria puxar agora um pouquinho para a questão da função mesmo. Por exemplo, as pessoas têm muita dúvida, né, com relação à questão dos protocolos, né? Como é que eu vou fazer a oclusão, dos meus protocolos, ou como é que, O ajuste. ou das próteses, parciais, unitárias, enfim. Esse universo, né, que seria a reabilitação que inclui implantes, seja total sobre implante, ou seja, com implantes e dentes, né? Então, qual é o status quo aí na tua cabeça nesse momento, ou o padrão ouro, digamos assim, na questão da adequação desses trabalhos em boca? eu vou tentar simplificar da mesma maneira como as publicações mais recentes têm feito, né? Numa Uhum. orientação assim um pouco mais geral. Então, o que se diz como orientação é o seguinte: análise do caso. Se o paciente é um paciente desdentado parcial e tem um padrão oclusal que é aceitável, o paciente não tem sintomatologia de DTM, nós vamos manter esse paciente na oclusão dele. Então, eu consulto a cêntrica e vejo se esse paciente tem desvio da posição de cêntrica para MH, ele vai ficar com o desvio dele. Eu vou fazer o registro na posição de MH e vou fazer a minha prótese unitária ou parcial. Não vou mudar essa oclusão. Mas, Se na hora da instalação da prótese, nós vamos ajustar pedindo simplesmente para ele ocluir na oclusão dele. Aí começamos esse ajuste com um carbono mais grosso, né, de 200 micra, e depois terminamos com um carbono mais fino. Existe uma grande dúvida sempre em relação a esse ajuste. Como eu deixo o contato no dente natural e no implante? Então, a literatura mais atual, ela já resolveu bem essa questão. No passado se dizia, o grau de movimentação vertical do dente é diferente do implante. Graças à presença do ligamento periodontal, nós temos os dentes que têm movimentação vertical, que varia de 25 a 100 micrômetros, de acordo com a área periodontal. E o implante é 3 a 5 micrômetros. Então, como que eu posso deixar essas duas estruturas diferentes funcionando igual?
O entendimento é o seguinte: quando você pede para o paciente ocluir no final do ajuste, você deve estar com o carbono fino e deve pedir para o paciente estar em força máxima. Porque quando ele está em oclusão de força máxima, o ligamento já funcionou. Uhum. Então, as duas coisas passam a ser iguais. O carbono fino tanto prende no dente quanto prende no implante, né? No Uhum. passado, se dizia, deixa o carbono, que na verdade é o papel celofane, né, recomendado no final, deixa o papel celofane passando livre no implante. Isso gerou uma coisa que eu considero um grande problema, porque a gente pega muitas próteses sobre implantes sem toque nenhum, Uhum. né? E isso vem dessa época, desse erro no entendimento do grau de intrusão do elemento natural e do implante, que é mais rígido. Então, Uhum. unitário, ou vamos supor que eu esteja fazendo 3 elementos unilateral. Então, o meu carbono vai prender efetivamente no lado do dente, paciente em oclusão máxima, e vai prender efetivamente no lado do implante. Se Uhum. for um unitário, a mesma coisa. Aí fica ainda o recado para consultar a cêntrica no final, para ver se você não está pondo uma nova interferência, né? Sim, O contato deflectivo é o que o paciente já tinha, e não vai ser na prótese nova que nós estamos colocando. Esse é o cuidado. sim. Quando o caso é um pouco maior, então eu recebo um paciente que está sem padrão oclusal. Ele tem de canino a canino, então ele tem toque em anteriores, que ele não deveria ter, porque perdeu todos os elementos posteriores. Nesse caso, a gente vai estar fazendo padrão oclusal. Então, quando nós estamos fazendo padrão oclusal, a recomendação é para que esse registro seja feito levando para a posição guiada não forçada, tá? Então, eu faço um registro levando os côndilos para a posição discêntrica, sem forçar. Então, Sim. uma manipulação só guiada. Construímos a nossa prótese, no momento do ajuste também guiamos sem forçar para não ter o perigo do paciente desviar. E se a DVO dele é boa, a única coisa que nós vamos acrescentar é a altura suficiente para poder livrar os anteriores, né? Então, que o carbono passe livre, efetivo atrás e passando livre nos anteriores. Eu não estou aumentando a DVO, eu só estou abrindo aqui, tirando do trauma os anteriores, né? Que eu estou trabalhando na oclusão mutuamente protegida. Uhum. Uhum. Nos arcos totais também, como a gente está fazendo o padrão oclusal, vamos para a posição de oclusão de relação cêntrica, levando para a posição guiada não forçada, tá? Então, em resumo, é isso. Trabalhando com os aparelhos móveis nas sobredentaduras, pode ser necessário estabelecer uma oclusão bilateral balanceada, caso os rebordos sejam muito reabsorvidos. A bilateral balanceada também passou por uma modificação de indicação nos últimos anos. Antes era prótese total, tem que ter bilateral balanceada. Hoje sabe-se que quando o rebordo tem bastante altura, a vertente vestibular funciona como área de estabilização. Então, se eu tenho bastante altura de rebordo, não estou com bilateral balanceada, mas o aparelho está estável, eu não preciso perseguir a bilateral balanceada. Mas isso fica assim indicado para os rebordos mais reabsorvidos. Acho que em resumo, é um resumo bem simples, né? Mas seria mais ou menos esse modus operandi aí em relação a estabelecimento de oclusão. Então, Na eu vou colocar eu vou fazer colocar um posicionamento clínico meu em relação a protocolo duplo, tá? Eu queria ouvir a tua opinião, porque a gente está aqui Eu estava num pensando, papo eu super estava bacana. pensando nessa pergunta, Alex. E Eu já sei o que você vai fazer. eu tenho um protocolo, porque eu faço protocolo desde que existe protocolo, né? Então, assim, a gente já fez não sei quantos e tal. Então, eu tenho duas questões.
Uma, o meu entendimento do que eu estou fazendo fisiologicamente ali, porque eu sou um fisiologista, né? E isso, eu me transformei em fisiologista no meio da década de 80. Eu saí da questão gnatológica, dogmática e tal, e fui realmente para o entendimento real do que estava acontecendo ali. E é o que eu mais amo estudar, é justamente a fisiologia. A gente está entrando, né? O Gustavo também gosta de neuroplasticidade, a gente está entrando nisso tudo. Então, eu Eu penso o gosto seguinte. também. Eu adoro. Esse universo, então, que a gente tem que desbravar ainda aí do cérebro e tal, é fantástico. Mas então o meu posicionamento, eu vou dar a minha posição como clínico e do meu entendimento, por que que eu faço o que eu faço com o protocolo duplo. Desde que eu faço o protocolo duplo, que é desde sempre, eu sempre acreditei que um paciente que tem uma dentadura fixa, ele perde muito, quase o que sobra de percepção sensorial está na fibra muscular e na cápsula articular. E é pobre, né? Porque o maior informante do engrama cerebral é o dente, né? Se eu perco esse sensor, eu perco a capacidade de formar um espaço, uma guia que dimensiona força e movimento. Quer dizer, eu não tenho aquela possibilidade de saber exatamente qual é o espaço que eu tenho para falar e mastigar sem me bater, sem me arrastar e sem me chocar, não é? Eu perco muito essa percepção. E ou quando eu estou com uma dentadura ou fixa ou móvel. Então, eu sempre encarei o protocolo como uma dentadura fixa. Sendo assim, eu nunca fiz e não vou fazer, com certeza, na minha vida, um protocolo duplo cerâmico, porque eu acho que você dar um Porsche para um cego dirigir é temerário, né? E o sistema está cego ali. Então, o que eu observo em todos os protocolos que eu coloquei até hoje, velho, todos, e os meus pacientes que têm protocolo, eles usam placa, exatamente por isso, para eu poder dimensionar isso. Todos eu tenho que reacrilizar esse trabalho 5, 6, 7 anos depois, porque está completamente. Ele vai se desgastando, né? E não vai se desgastando porque o paciente tem bruxismo. Ele vai se desgastando porque o paciente roça dente quando mastiga, faz uma força maior do que ele tem para fazer, do que ele faria se ele tivesse os dentes para mastigar. E, inclusive, a primeira queixa que um paciente com protocolo duplo cerâmico faz é que parece que está com um par de castanholas na boca, né? Quando eu mastigo, fica fazendo um barulhão. Né? Por quê? Porque os dentes estão se batendo, porque ele não tem essa percepção. Isso no meu entendimento, né? Do que como eu entendo como é que essa maquininha funciona. Então, eu penso que dentro de uma questão onde é totalmente implante na boca, quer dizer, um dos arcos quando é dente, né, tudo bem, porque eu ainda tenho uma boa parte da minha percepção sensorial ali. Mas quando é duplo, eu acho que é meio temerário você, não só pelo peso, né, pelo impacto, também porque você termina reparando cerâmica para o resto da vida. Porque volta e meia ele vem com um É, elástico quebrado e alguma coisa. O que que você acha é, disso? Sim. aí você está colocando a questão sobre vários prismas, né? Aham, Você tem a preocupação quanto ao material oclusal e você aham, tem a preocupação quanto à quantidade de espaço. Aí você aham, tem que diferenciar um pouco as coisas. aham. Então, assim, se eu tiver um caso que tem muito espaço, que são dois protocolos, Isso. mal nenhum em ser duas híbridas, Uhum. certo? Aí, no meu ponto de vista, a troca temporária de dentes está atrelada ao grau de dureza dos dentes de estoque. Sim, Então, é Uhum. previsível que ele tenha o desgaste pelo uso. sim. Isso não me preocupa. Eu Nem a acho, mim. eu vou te dizer até que me causa um conforto. A mim também. Por quê? Porque como eu vou reacrilizar a cada 3 ou 4 anos, eu vou poder rever DVO, então eu vou poder reanalisar, eu vou poder Sim. retrabalhar o caso. Aham. Aproveitamos as barras e Isso. reacrilizamos. O Isso. Uhum. Brasil trabalha bem com isso, porque o Brasil acriliza bem. Os protéticos brasileiros dominam a técnica. Isso não é verdade na Europa e Estados Unidos, Por quê? tá? Europa, Estados Unidos, Japão também, tem bastante dificuldade com próteses híbridas. É Então, mesmo? a prótese híbrida lá não é usada como é usada no Brasil. Lá ela é tida como uma prótese inferior, uma prótese feia.
Ah, que coisa. Sim, e a indicação de cerâmica é muito alta nesses países. E nem por isso perdem implantes ou têm castanholas, É entendeu? interessante, né? A gente tem hoje as cerâmicas mais modernas, inclusive, elas têm uma característica de menor dureza oclusal, inclusive a Uhum. zircônia monolítica. Nós temos zircônias de qualidade oclusal bem boa. Então, não me preocuparia colocar zircônia com zircônia. Se necessário, Você não tem problema de fazer protocolo cerâmico, então. Você, assim, na tua cabeça dá, isso cabe é, bem. assim, eu não gosto do uso do termo protocolo cerâmico. Eu Uhum. bato bem nesse termo, porque assim, o que que é protocolo? Protocolo é uma coisa que você faz sempre igual. Então, de onde vem no Brasil o nome da prótese protocolo? Vem Uhum. errada do professor Branemark, porque quando ele chegou e mostrou essa prótese, ele estava dizendo o protocolo que ele fazia em termos do trabalho como um todo. Como era novo para todo mundo, começaram a chamar a prótese de protocolo de Branemark. E o nome ficou. Mas, sob o ponto Entendi, de vista do reabilitador, não justifica o nome protocolo para essa prótese. Protocolo entendi. é o tratamento inteiro, 4 a 6 implantes, uma prótese de dente de estoque com uma barra por dentro. Uhum. Aí aceita-se no Brasil o termo. Ao invés de prótese híbrida, prótese protocolo. Mas outros países não entendem a nossa terminologia. Então, por Entendi. isso, eu bato bastante no termo. E Então, quando o você termo seria prótese híbrida, é isso? prótese híbrida, porque são dois materiais que não se Entendi. misturam quimicamente, não se unem, né? Então, dois materiais que não têm união química precisa de retenção para poder unir. E Uhum. na prótese, essa classificação é prótese híbrida. Aí, quando a gente vai para a cerâmica, então aí sim não tem protocolo, porque cerâmica você tem 1.000 formas de fazer, eu não tenho um protocolo Uhum. para cerâmica. Uhum. Então, eu vou diferenciar em prótese cerâmica dentária ou dento-gengival. Sim. Então, quando eu tenho uma prótese cerâmica dentária, o peso não me preocupa, Não. porque vai pesar como Sim. qualquer prótese fixa. Aham. Quando Sim. ela é dento-gengival, ela pode ser extremamente pesada. Nesse caso, se eu tenho uma pesada na maxila, por exemplo, eu posso decidir ficar com a resina na mandíbula. Eu Ah, posso fazer uma entendi. híbrida na mandíbula e a pesada na maxila para não dar a questão do peso nas duas. Entendi. Aí, a de resina, nós vamos reacrilizar a cada 4 anos, cinco Vai ser anos. mais rápido o desgaste da resina, né? Ele Fazendo, vai dormir, fazendo ele vai cerâmica. dormir de placa. Esse Aham. sim vai dormir de placa, porque Sim. aí ele vai ficar resina com resina à noite. Uhum. Entendi. Se ele não for apertador diurno, não é para ser um horror o desgaste da inferior, porque vai ser um Aham. desgaste só de uso, né? Uhum. Então é um pouco mais rápido, mas não é um desastre. Se for um desastre, é porque ele é apertador diurno, Entendi. porque à noite ele está protegendo resina contra resina. É assim que eu lido. Ah, os casos em que eu tive contato com barulho na mastigação, eu consegui associar com DVO alta. Quer dizer, aumentou demais. Invadiu o Estava espaço demais. livre, né? Invadiu o espaço funcional. É, Eu tenho essa percepção, às vezes, como a prótese, quando você vai a dupla de colocar vidro e vidro, vamos dizer assim, cerâmica e cerâmica, precisa de um ajuste bem refinado do espaço funcional, né? Da DVO correta e do ajuste oclusal final, que eu acho que é onde a maioria dos profissionais pecam, né? Nesse ajuste, assim, você invadiu e não está bem ajustado, vai ficar batendo, não tem e a como. determinação da DVO é um passo muito empírico, né? Uhum. Nós temos que tomar muito cuidado e eu costumo dizer que tem que ter muita humildade. Você tem que voltar atrás, você não pode Isso. ter vergonha, entendeu? É mesmo. Porque nós não só acertamos. Uhum. Eu me lembro uma vez que eu recebi um caso de uma paciente que tinha sido tratada por alguém muito famoso. E essa senhora estava com esse barulho de castanhola e estava muito incomodada, ela estava mal, já com 2 cerâmicas.
Daí eu fiz a proposta, vamos fazer 2 próteses provisórias, porque na análise clínica eu entendi que a DVO estava alta. Eu podia estar errada, né? Mas era o meu Uhum. entendimento inicial. Aí eu propus, eu guardo as suas 2 próteses, eram parafusadas as duas, e instalamos 2 próteses provisórias e reavaliamos. Sabe quanto eu diminuí a DVO dela? 8 milímetros. Nossa, Nossa, então ela estava bem, hein? nossa Senhora. Que loucura. 8 milímetros, ela estava com aspecto de DVO aumentada, muito. Imagino. Nossa, que loucura. Aí E a eu não fonética também não estava alterada, não? estava Tudo toda alterado, alterada, né? Que loucura. estética, fonética, toda Que alterada. loucura, né? Aí eu não costumo ficar falando de passado ou Uhum. falando de Sim, colegas, não tenho esse hábito. Mas no fim do trabalho, eu perguntei, por curiosidade, eu falei: você não tinha voltado e reclamado? Ela falou para mim inúmeras vezes. Aí eu disse: e o que ele te dizia? Ele me dizia que ele era o doutor Fulano. que loucura. É a Por que que eu, prepotência, né? por que que eu cito essa história, né? Para ficar para todo mundo um conselho. A gente sempre erra. Não tem Óbvio. ninguém que só Uhum. acerta. Só quem faz é que erra, Ivete. Aham. Quanto mais você faz, mais você erra, inclusive, né? É. Então, determinação de DVO, é, rever relação dentes-lábios, rever ajuste, é muito normal para o clínico, né? E a gente tem que ter essa humildade de Sim, reavaliação sim. e, e aí conseguir, então, o melhor dos materiais, né? É Eu isso acho que aí. é importante. Assim, é o que eu falo. Eu acho que a gente vai criando para a gente, né, protocolos de atuação para errar menos, né? Errar, todo mundo vai errar. Uhum. Agora, o que a gente tem que estar preparado é para identificar por que que errou e corrigir rápido. Isso é o que eu acho que é o grande problema hoje. Que as pessoas, como não têm base, querem se meter a fazer trabalhos que ainda não estão preparados para fazer, porque reabilitação oral é interdisciplinar. Você tem que ter equipe que fale a mesma língua, ninguém reabilita ninguém sozinho, não é? Você tem que entender o paciente como um todo, você tem que estar preparado diagnóstico e tecnicamente para encarar um caso de reabilitação complexa. Não. As pessoas querem dizer que isso qualquer um pode fazer, que o cara pode ser recém-formado, já está trabalhando, atendendo casos de boca inteira. E aí o que acontece é que as pessoas, quando se perdem no meio de um tratamento dessa magnitude, que é uma coisa que não é errar fazendo uma coroa, né? É errar fazendo um tratamento que ele cobrou não sei quanto para fazer de uma boca toda. E ele, infelizmente, ele se vê desesperado porque ele não sabe por que que errou. Porque alguém disse para ele que era muito fácil, que era só fazer isso que o sistema se adapta, entendeu? Era botar É, qualquer coisa que o sistema se adapta. E aí, o que que acontece? A pessoa erra, mas não sabe aonde falhou. E aí vem o desespero. Eu acho que o que você falou é fundamental a gente falar para as pessoas jovens que estão ouvindo, sabe? A gente que trabalha bastante, eu trabalho muito, sempre trabalhei a minha vida inteira, eu vou fazer 39 anos de mocho, né? E dentro da reabilitação oral, 35, que desde que eu me entendo por gente, eu já me meti nisso. A gente sabe que a gente tem que cada vez trabalhar mais o arquivo diagnóstico da gente, ver muita coisa, né, para você poder identificar exatamente por que que aquilo não deu certo e rapidamente replanejar, corrigir, voltar atrás. É exatamente o que você falou, dar um passo atrás, espera aí, vamos voltar, chegar para o paciente, ser honesto com o paciente, falar, olha, alguma coisa não está bem, eu não estou gostando disso aqui, vamos dar um passo atrás, sabe? E as pessoas não querem, elas querem empurrar qualquer coisa e que o sistema resolva, entendeu? Então é importante falar isso. Eu acho que é muito importante num mundo onde todo mundo está vendendo uma facilidade que não existe, né? Porque é bastante complexo você reabilitar alguém, né? e a adaptabilidade do sistema é uma verdade, mas ela tem que estar Tem dentro dos limite. limites fisiológicos, né? Se você Lógico, estiver no limite, adapta. lógico. No limite, não vai mesmo, vai quebrar o potencial e Vai, não. não vai. E as pessoas. O problema é que eu uso muito essa forma de explicar o que que acontece com a gente.
é que na nossa formação, exceto uma ou outra faculdade no Brasil, das 640 que existem, a gente é treinado mais ou menos para restaurar uma máquina que a gente não tem a menor ideia de como funciona. Então, o aluno, assim, como é que eu posso querer consertar e restaurar uma máquina que eu não sei como funciona? Como é que eu posso restaurar uma máquina sem negociar com esse sistema, sem entender como é que eu falo com ele? E em que momento que você se comunica com o sistema em relação ao seu projeto? Numa fase provisória, não é? É a hora que você sente se o sistema gostou ou não gostou da sua ideia, ou ele está pedindo mais alguma coisa e você tem que saber interpretar isso nessa hora, entendeu? Eu acho que esse que é o grande problema que a gente E, enfrenta hoje. e a palavra é conforto, né? Sempre, do Se você registro até o acertou, final. se você acertou, o paciente está confortável, né? Você Isso é o conversa que com diz que você ele, acertou. ele fala bem com você, você observa a saída do ar tá boa, você olha a relação dentes-lábios, está agradável, aí você pede para ele fazer as movimentações são suaves, sem É isso. pulos, né? Uhum. Você vê que engrenou o sistema. É E exatamente agora a maravilha que o digital traz, né? Porque pela primeira vez a gente consegue realmente repetir uma prótese provisória na cerâmica, isso. graças ao digital, Exatamente. né? Exatamente. Então, tudo que nós Exatamente. tínhamos que fazer para copiar a prótese no analógico era mais difícil. Uhum. Era Hoje, muito mais na, difícil. na prótese sobre implantes, que é parafusada, é brincadeira o que a gente faz, né? Uhum. Com Porque você certeza. pode copiar toda a característica dessa prótese através do escaneamento. Então, eu acho que a odontologia, em termos de tecnologia, tem tido muitos acréscimos. Tem sido bem Concordo. mais gostoso ser reabilitadora, né? Eu também acho, eu Podendo também lançar acho. a mão dessa tecnologia. Então, acho Eu, que veio para o bem, né? Mas eu para quem conhece o analógico, né? E o convencional, o que a gente tem Ah, visto hoje, né? falou tudo, As Gustavo. pessoas querendo é, entrar no digital, achando que o digital vai resolver, sem você saber o convencional, o analógico. E aí vai é ficar porque Não, existe uma difícil. ideia, né, Gustavo, que quem tem a tecnologia não precisa Aham, é, nada, porque a tecnologia vai vai compensar suas deficiências, né? E pelo contrário, ela potencializa, porque quem manda a máquina fazer as coisas é o seu cérebro. Se isso. você é, mandar fazer uma coisa errada, ela vai fazer errada, ela vai mandar fazer o que você mandar ela fazer. Ela Uhum. só ajuda realmente, é aquilo que eu falei. Quando você termina na fase provisória e o paciente está falando bem, mastigando bem, paz muscular, paz articular, estética bacana. Tá, o meu trabalho acabou ali, naquele acrílico. Aí o que que eu faço? Escaneia aquilo, ou molda com silicone de adição para escanear na bancada. Fala para o técnico assim, clona, Lona. clona. Olha que maravilha isso. Aí o Uhum. ajuste da cerâmica é com borracha. E Entendeu? ele É consegue clonar a face palatina, Uhum. tudo que é o principal, não é? né? A E no guia. Quer passado dizer, nós não podíamos. era dificílimo, você tinha que personalizar a mesa, É, tinha que fazer barreira de silicone, e que não dava a precisão que dá você Uhum. fazer um escaneamento e sobrepor uma imagem sobre a outra e acabou. Não tem e, como não ser e igual, aí e né? vem o material monolítico, né? Eu não tenho nem que aplicar. Quer dizer, o É, monolítico me dá aquela mesma anatomia. E tudo, é pronto. um clone, é uma clonagem. Então, o técnico ele não tem que inventar nada. É o que eu falo, muitas pessoas, isso você deve ver, porque obviamente a gente vê isso tudo. A gente vê muita gente que não sabe fazer, nunca, não sabe encerar um dente e diz que é protesista. E aí molda, molda e fala para o protético assim: olha, faz um dente bem legal aí para mim, faz uma cerâmica bacana, define qual é a dimensão aí que você vai colocar, o aumento que vai ter que dar. Quer dizer, ela joga para o técnico, para o laboratório, toda a responsabilidade que é dela. Né? E quando, na realidade, o que o técnico tem que fazer é só copiar aquilo que você já testou e foi aprovado pelo sistema do paciente na boca, né? Que eu acho É, que essa é que é a grande questão, né? esse é o articulador totalmente ajustável. Totalmente ajustável, É. não é? É ali que você regula tudo, né?
é o ajuste fino, né, da tua ideia, né? Mas É, o que a gente vê hoje é uma venda de facilidades de planning center. Eu tive há uns dias atrás ministrando um curso fora e uma aluna na hora do intervalo disse, professor, estou com esse caso aqui, ó, e ela mostrou o digital escaneado, encerado, disse, essa altura aqui, ele me mandou assim, né, já para mandar as peças, mas essa altura, como foi que chegou aí? Disse, não, foi de acordo com o material, o que ele precisava. Disse, não, não vai mas funcionar assim. é isso que a gente está vendo Assim, agora. essa altura quem determina é você. Aí o gig que você tem que fazer para determinar essa altura para ele fazer. Aí você molda, você escaneia, mas é o gig é você quem vai determinar. É a altura que a professora Ivete falou, é 8 milímetros. A gente está acostumado, né, a escutar 2 a 3 milímetros espaço funcional livre. Tal. Depende, gente. Tem Tem gente que umas tem pessoas 6, que tem gente que tem elas 5, tem gente que tem tem umas pessoas meio. que têm feito umas barbaridades assim que você E, olha, gente com que é formador de opinião, isso é que é o pior, mas tudo bem, deixa isso para lá. Eu acho que assim, eu acho que a questão mesmo mais importante de tudo, eu acho, é a pessoa ter consciência, ter o máximo de consciência possível da fisiologia do sistema do paciente, encarar o paciente como um todo, né? Não só como um buraco que ele vai tapar ali, né? Abre a boca aí para eu ver. Antes de abrir a boca, tem tanta análise que tem que ser feita, né? Como o paciente anda, como ele senta, a postura, se tem problema na coluna, se não tem. A imagem, foto, palpação, entender quem é aquela pessoa que está ali, os Aspecto hábitos o psicossocial, né, para a psicológicos, né? Tanta neuroplasticidade já coisa. mostra assim, paciente, isso acontece com dor e acontece com adaptação de prótese, já tem trabalhos mostrando. Então, aqueles pacientes que têm, são mais ansiosos, pacientes com sinais de depressão, tudo, mesmo que você faça tecnicamente uma excelente prótese, eles podem não se adaptar àquela prótese por É, questões de neuroplasticidade. Então, além é disso, isso. você fazendo tudo certo, ainda pode ter esses pacientes com essa condição, que se você não entender, Isso quando você não dá azar de botar um negócio mal ajustado e o paciente desenvolver um hiperfoco oclusal e ele aham, nunca mais vai sair da sua sala de espera, que tá toda hora vai estar mordendo batendo o alguma dia coisa, todo. né? É. Ajuste aqui, agora aqui. Esse paciente é desesperador. Você, mas esse que desenvolveu isso aí, provavelmente ele já é hipervigilante. A gente já tem sim, questionários de hipervigilância onde você pode notar, "Ó, esse paciente aqui, realmente eu preciso ter mais cuidado. Eu não posso deixar um são muitos detalhes, né? É muita coisa que a gente tenta mostrar e dar o peso correto. Não é apavorar as pessoas, né? Porque as pessoas, não, você fala de um jeito que parece que é muito é quase impeditivo. Não, eu acho que a gente tem que dar a responsabilidade, que é reabilitar um ser humano. Não é que você pode tanto melhorar É, muito a vida daquela pessoa, mudar para melhor a vida dela como um todo, quanto você pode destruir a vida dessa pessoa. eu Entendeu? acho Então que, é uma eu coisa que acho que é tem o um peso, contrário, né? né? Eu acho que é o contrário. O teu ensinamento vai dar as diretrizes, Não é né? isso? Isso É o que que o a gente Gustavo tenta fazer, falou, né? por exemplo, super importante. Se você põe na sua prática, você vai errar menos, né? Porque você vai fazer o Exatamente. diagnóstico prévio. Eu acho que a importância é isso mesmo. Acho que falou bem. Eu acho que é Assim, por aí. acontece muito em prótese sobre implante também. Às vezes você está lá, o parafuso desapertou, aí você vai e aperta de novo, aí desaperta. Ah, será? Ah, não tem parafuso mais resistente? Sempre falo, gente, se o parafuso está desapertando, ele está lhe informando algo ali. Ou essa peça está Ah, desadaptada ou está levando carga a mais do que era para levar, né? sim. Assim, Simples ela assim. tá, se você colocar mais forte, mais forte, mais forte, você vai sobrecarregar em outro local. Né? Colocar um Vai quebrar super mais para. para baixo. Pois é. É o Não, e Então, fusível. aí aham. a velha, né, Ivete, a velha inversão, né, das responsabilidades, né? Que a pessoa joga no material a responsabilidade pela durabilidade. Ah, eu vou É. fazer bem duro, porque aí dura mais tempo. Às vezes eu boto um material bem duro e quebra a raiz do dente, não é? Uhum. A pessoa perde o dente, não é? A coroa fica lá de zircônia, mas a raiz vai para o brejo porque na realidade não foi detectado, não foi feito um diagnóstico, um planejamento correto, funcional ali, ou um controle de uma parafunção que existia e você não controlou desde o início. Quer dizer, então isso são todos os detalhes, né, que fazem a gente, voltando agora, que eu queria que você voltasse para a questão do implante, né, é,
obviamente, você já falou, né? Dá uma passeada, então. Chegou um paciente para reabilitar, sem você esquece o protocolo agora, vamos lá, o paciente que vai colocar implantes e dentes e tem uma boca que está uma oclusão patológica e você vai ter que reorganizar esse sistema porque não está funcionando bem. E tem dentes e tem implantes, né? Você já falou dos 4 pilares, mas eu queria que você falasse assim, bom, cheguei lá, chegou o paciente, então, por onde esse jovem que está ouvindo a gente, você orienta ele a começar e como é que ele caminha até chegar no resultado que ele procura, que é devolver o equilíbrio para esse sistema outra vez? Bem, primeiro a análise clínica. Então, análise clínica e radiográfica. Eu vou pesquisar, além do exame intraoral, no exame extraoral, vamos avaliar essa TM, vamos avaliar essa musculatura, vamos ver, porque se ele é um paciente que destruiu essa oclusão, ele pode também ter alguma coisa associada, né? Então, vou tentar identificar. Jamais a gente deve abordar um paciente que está em condição de dor. Então, se ele tem alguma sintomatologia, não se deve fazer nenhuma coisa irreversível nessa boca. Então, primeiro vai tratar essa DTM, né? Eu vou precisar dos tecidos sanos. Uma vez que ele não tenha sintomatologia, aí eu vou poder começar a fazer meu estudo. Então, moldagem, determinação com gig do que seria a DVO, porque se a oclusão está desorganizada, eu vou precisar reorganizar. Eu gosto bastante de usar a filosofia do gig de Lucia, Eu também. modificado, né? O gig estético funcional. Então, no gig eu determino o que seria o novo comprimento, o que seria a nova DVO e fazendo em manipulação, né, para uma posição de conforto. Então, buscamos aí a posição discêntrica, pelo fato dela ser reproduzível, né? Não entendendo que é como era no passado, né? Mas sim porque quando eu quiser consultar, eu consigo ir lá e pôr na mesma posição. Aí eu vou estudar esse paciente nessas condições, fazer fotografias, fazer tudo aí para me permitir análise. Teste fonético, eu gosto do GIG estético funcional também, porque ele permite o teste fonético, e eu gosto de fazer também o teste visual da plenitude facial. Então, coloco esse paciente sentado em posição ereta, sem apoio na parte posterior da cabeça e vou fazer o comparativo de DVR com DVO, para ver se eu não invadi espaço funcional. E vou repetir o teste fonético com ele nessa posição ortostática, porque vou ver como ele está falando e avaliar pelo GIG a relação dentes-lábios, tá? O melhor que eu puder fazer nessa primeira sessão. Eu gosto, inclusive, nessa hora, de filmar esse paciente conversando. E isso também me dá uma boa análise visual quando eu estou em casa, né? Eu ponho o vídeo no computador e faço esse gig vermelho para eu poder ver, né? Então, vou verificar como que está também a aparência na fonética. Uma vez entendido que está correto, eu vou levar isso para o articulador, se eu for fazer pelo analógico, se eu for fazer pelo digital, através das fotografias. E aí vamos fazer a montagem de dentes. No analógico, normalmente a gente trabalha confirmando isso através de mockups, né? E no digital, a gente tem feito a impressão fazendo o mockup shell. Então, o mockup shell eu tenho gostado bastante, porque ele vai funcionar como overlays, né? Então, às vezes, eu imprimo duas, superior e inferior, o paciente vai usar e eu vou avaliar isso antes de fazer as coroas provisórias. Modifico o que eu quiser modificar, estando tudo bem, aí eu vou fazer as coroas provisórias. Dependendo da extensão, às vezes o mockup shell pode ir sendo transformado em provisórias, porque eu posso ir fazendo por segmentos, dependendo da condição clínica. Ou seja, essa parte inicial é o ganho do jogo, Sim, né? é isso A aí.
que eu vou pensar em implantes, eu já estou com o paciente reabilitado, já estou conhecendo os hábitos desse paciente, higienização e tudo mais. Então, para mim, essa fase inicial é a fase mais importante. Aí depois, então, vem, né, endodontia, a, a parte de pério, se tiver alguma necessidade de cirurgia, claro que as raspagens foram prévias, né? Mas depois, se tiver alguma indicação cirúrgica, se tiver algum dente ainda que eu preciso condenar, e aí então eu vou reavaliar tudo, né? Fazer núcleos, fazer o que é trabalho pra caramba, né, É gente? trabalho pra caramba. E não, inclusive os próprios provisórios, eles servem como guia para o cirurgião, né? Quer dizer, em Aham. paciente que tem espaços entre dentes, quer dizer, ele já está com próteses fixas, provisórias ali, que você sabe exatamente, você transforma aquilo ali num guia cirúrgico no dia da cirurgia, enquanto o dentista vem, só faz o furinho. Quer E dizer, eu já tem todo um sempre esquema, né? E eu sempre mando guia. Eu digo É, eu para também. meus amigos protesistas, mandem sempre, né? Sempre. Porque não é legal para o cirurgião quando a pessoa não manda. Às vezes ele tem vergonha de pedir, né? Aham. Eu Uhum. converso com muitos amigos cirurgiões e eles também me dizem, porque às vezes eles falam, o cirurgião não fez, mas às vezes eles me dizem, olha, eu não recebi nada, eu não tinha nenhuma informação. E É. isso também interfere na qualidade, né, do trabalho. Ah, sim, com Então, Com certeza. mandem certeza. sempre. Não, isso é fundamental. E aí, depois, quando você coloca os implantes ou parciais, os implantes parciais junto com as próteses sobre dente, é o que você falou, um ajuste de forma que quando o paciente degluta, ele toque todos os dentes com a mesma proporção, a mesma qualidade de contato, porque se não houver um contato no instante final da deglutição, o dente antagonista for dente e o outro for implante, o superior vai destruir até ter, né? Então a gente tem que entender que tem que ter um equilíbrio oclusal o mais próximo do que seria o equilíbrio oclusal, a distribuição de contatos que seria se fosse todo mundo dente, né, no final da história. E no final, apesar de nós não considerarmos nas análises oclusais a oclusão ideal, nessa hora sim, né? Sim, Então, como parâmetro, sim, o que que eu estabeleço? Estabeleço estabilidade posterior, os dois sim, lados batendo juntos, né, da mesma intensidade. Estabeleça essa posição dicêntrica, mesmo que eu saiba que depois ele vai modificá-la, Uhum. sim, entendeu? mas Mas no você tem que ter um momento, parâmetro. eu tenho que ter um parâmetro para Sim, poder construir a minha prótese, né? sim, E vou estabelecer as guias. é isso aí. Então, seja qual for a discussão que permeia, nessa hora não me importa, né? Na hora da reabilitação, nós vamos estabelecer. Não, isso aí a fisiologia, quem está dentro de uma linha fisiológica de visão do sistema, isso já é uma coisa que já está mais que sacramentada. É assim, se eu vou modificar um sistema que não está funcionando bem, eu tenho que buscar um ideal biomecânico para reconstruir isso. Eu tenho que ter um parâmetro de reconstrução biomecânico ideal, mesmo sabendo que dali a 5 anos aquilo já vai estar diferente. E eu vou Uhum. acompanhando, porque o osso remodela, cartilagem remodela, músculo muda. Quer dizer, dente vai sofrendo com o uso, né? Alguns micro desgastes, micro movimentos, mas o sistema fisiologicamente está equilibrado, independente de não ser igual ao que você colocou no dia que você reabilitou. Não é E se isso? tiver, Então, Uma dúvida e se também. tiver tudo bem, isso é adaptabilidade, né? adaptabilidade que você Uhum. deu, eu brinco dizendo assim, você levantou a bola para o Hum. sistema cortar, entendeu? É isso, ó, ele estava desequilibrado, ele não tinha equilíbrio nenhum. Se você devolve equilíbrio, ele fala assim, ai, muito obrigado, que é o E, conforto, e né? entendendo, né? E entendendo que o bruxismo, né? Caso provavelmente ele era parafuncional, vai continuar, né? Sim, Porque então é controlar antes, durante e é, mu- depois. Aham. é multifatorial, né? Uhum. É Então, isso aí, também tem que saber que nós não vamos fazer nenhum milagre, é né? isso Ele aí. vai ter que cuidar de todos os aspectos da vida dele. Mas você ia É, falar alguma coisa, Gustavo? Não, pode. uma dúvida também que muita gente pergunta é com relação à guia canino, quando é um unitário no canino, né? Uhum. E eu Essa escuto, pergunta é frequente. então assim, eu vou aí, o que é que a gente observava às vezes? O cara tá lá reabilitando no canino, tivemos um caso de uma paciente que teve
a nodontia dos laterais, é aquele caso que a aorta puxa os caninos para a lateral e fica os espaços, que Hum, para mim é a pior hum, decisão que você pode tomar. Então ficaram implantes estreitos, de 3,5 a gente teve como colocar nessa paciente. E na hora eu falei, o que é que eu falo normalmente em aula? A gente imagina que a guia pelo canino, né, normalmente pensa o aluno que ela acontece daquela forma que a gente pede para ele deslizar, e não, é o contrário, é na volta de um movimento funcional. E que é um toque leve. Então, eu sempre pensei nisso. Pode deixar pelo canino, porque é um toque leve com menos esforço, até pela alavanca mandibular que a gente tem. E eu vi alguns professores na época falando, não, tira do canino, coloca nos prés, faz em grupos. Mas grupo tem que participar o canino, meu senão você Deus. vai levar um toque lateral num pré Essa, que pode levar uma essa era, luxação, né? essa era a orientação inicial, né? Aham, Transforma em isso. grupo. Só que ela é totalmente teórica. O que você tem que fazer no prédio uma pessoa que é guia canino para ela virar grupo? Não, Uhum, exato. não tem Não tem sentido. Eu cabimento, acho que né? aí a gente entra numa Aí outro universo que é as pessoas entenderem o que que é guia, né? Uhum, Porque a gente é treinado para achar que guia é arrastar um canino no outro. Ah, olha a guia do meu canino. Aí a pessoa já faz assim, arrasta um canino. Isso não é a guia do vai na paciente. ponta, né? Isso não, não, mas na realidade não é a guia, porque isso aí a gente está compatibilizando as estruturas rígidas, que uhum, é inclinação articular com inclinação dentária, para ganhar espaço de reprogramação neural. Quer dizer, se eu tenho uma inclinação do canino, que é a adequação do ângulo de Bennett em boca, né? No provisório você está fazendo isso, na hora que você vai personalizar o teu projeto. Na hora que eu estou arrastando, ele arrasta suavemente, significa que eu personalizei a estrutura passiva osso com a estrutura passiva dente. E se eu tenho essa compatibilização, eu ganhei espaço para poder haver uma reprogramação no cérebro para que o meu dente se aproxime durante a função sem se tocar. Isso é guia. Então, dente não toca em dente funcionalmente. As pessoas têm a uhum. ideia de. Agora, quando é que ele vai fazer isso aqui? Se ele tiver bruxismo, aí você Bruxismo. bota uma placa nele antes, durante e depois. Mas Acabou o problema. ou no final do ciclo, como o Gustavo mencionou. Mas suavemente, uma Com coisa um É, leve muito toque, leve. direcionando para a é. deglutição, né? E esse aí faz uma falta danada quando a gente perde. Uhum, Eu já perdi um canino, me fizeram errado, vocês não queiram saber o que é o inferno do Imagino. final da mastigação sem. Então, hoje, o que que a literatura fala? Que a única coisa que você deve evitar é o plano inclinado. uhum, Sim. Então, quando o protético for desenhar com cavidade palatina, é muito bom que você tenha acertado isso na prótese provisória e tenha mandado para ele o desenho, como o Exato. Alexandre falou, né? Porque você vai estar trabalhando compatível com a parede lateral de Sim. é articulação. a circulação. Isso. Então, da fossa. Então, você compatibiliza isso na resina e molda ou escaneia e manda para Uhum, cerâmica. Isso. E aí deixa o mais suave que você puder. Isso. Então, quando a saída é suave, a gente também não pode deixar de considerar que o nosso paciente pode fazer parafunção, né? Sim. Aí vai brincar comigo. Ah, então você ajusta para parafunção? Eu ajusto para a realidade, É. né? uhum, Então, quando ele vai fazer parafunção, ele sai no canino. uhum, Se ele sai e a saída está suave, a biomecânica para o implante é menos deletéria do que ele sair em plano inclinado. Sim, E sim, com quando ele certeza. sai em plano inclinado, ele faz mais alavanca para o uhum. É. parafuso. Então, pelos dois motivos, o desenho suave. É Mas faz sempre um bem. deslizamento suave. Agora, eu acho que o Mas mais assim, importante. o ajuste oclusal, ele serve para o paciente, ele fazendo função para a função. Ele não vai curar Sim. para a função. Isso aí não é o objetivo Não, dele. Não não foi, vai. foi um erro em alguns momentos que a odontologia ajustou isso aí. Mas você tem que Misturou. ajustar. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um paciente que aperta só os dentes, ele não range, se meus dentes estiverem ajustados, é melhor para ele que estejam ajustados, porque na hora que ele apertar, está mais Sempre é equilibrado. melhor que esteja Isso. ajustado, né? Mas vai Para Não, qualquer mas, danificar coisa. músculo, articulação e pode danificar dentes. Mas ele está equilibrado. Né? Ele não tá. Se É. ele não, mas, estiver mordendo só de um mas no Porque, lado. longo assim, o eixo. grande problema, Ivete, eu acho assim, que isso é um problema, porque às vezes o paciente está deslizando, mas você não compatibilizou as inclinações, não é? Então, ele desliza, mas não está compatível, você restringiu o espaço funcional anterior. Quer dizer, Uhum. você
fechou, você inclinou demais, ele Hum. desliza, ele consegue deslizar, mas Aham. não com a suavidade que Ah, você está falando, que seria a um deslizamento saída, fácil. a saída sai rápida. E se isso não está compatível com a parede da fossa, ela pula. Uhum. Pula, Então ela exatamente. tem, né? Então, essa compatibilização, ela é fundamental para você dar ao cérebro, ao engrama que está no cérebro, a possibilidade de ter espaço de reprogramação desse, desses sensores, de forma que quando eu estou mastigando, quando eu estou falando, eu não estou batendo nem arrastando os meus dentes. E quando tem o Hum. toque no final do ciclo, é sempre um toque de deslizamento muito suave, protegido também pelo engrama, quer dizer, que nunca vai deixar você se lesionar durante a função, porque ele está ali te protegendo o tempo inteiro. Então, eu acho que isso é o entendimento do que é guia, que é a espinha dorsal do entendimento do funcionamento, é o que dá a gente a tranquilidade de ajustar uma prótese sobre implante sendo no canino, né? Porque Uhum. você fala, nossa, mas é força lateral no implante. Não, Aham. não é força lateral. Assim, a Não, pessoa ele. fala, força, não é força, é uma intenção modulada com alimento interposto, e com Uhum. a força pertinente à textura do alimento, que está toda ali gravada no seu cérebro, que nunca vai deixar você ficar dando cacetada naquele implante se você, né, compatibilizou essas inclinações de Uhum. uma forma correta, né? Isso E aí E se, nada vai assim, acontecer. e se tiver bruxismo, danificaria o dente Não, natural, o como bruxismo para mim qualquer é tipo de placa antes, prótese, né? durante e É. depois. Por enquanto é isso que temos. Melhorar a qualidade do sono e placa antes, durante e depois, e o paciente já tem que começar a usar placa antes de você encostar nele. Aí todo mundo fala assim para mim, por que placa antes? Para ele me provar que ele vai usar. Porque senão eu não trato. Eu não vou ficar consertando o dente, que ele quebrando minhas próteses depois. Entendeu? Então ele tem que conscientizar o paciente que ele tem um encosto, Uhum. E igual ele de tem ser que do espírito, conviver com ele. e que você vai ter que se defender dele, independente do que você faça na boca, entendeu? Então, e diferente daquele início que o Gustavo Hum. mencionou, onde os autores diziam não faça implante no bruxômano, Uhum. hoje não, hoje a gente tem diretrizes para tratar o bruxômano. Exatamente. Então, nós colocamos os implantes. Qual é a diferença? É um implante para cada elemento perdido, é uma preferência por prótese parafusada unida e placa, lógico, e aconselhamento diurno. É isso aí. Mas É a isso. gente tem a diretriz, né, para poder tratá-los, porque coitados também, né? Não, eu acho que assim, é Eu importante também sou, entender. viu, Alexandre? Não, eu também, eu sou um Todos apertador. somos, né? O meu bruxismo é excêntrico, eu aperto o dente igual um alucinado a vida inteira, cheio de exaustório. Assim, a questão é justamente a gente diferenciar os diagnósticos. E se o paciente é um paciente com DTM ou parafunção, você tem que controlar isso antes de começar a tratar, antes de começar a restaurar, porque são fatores externos ao seu tratamento dentário, né? Uhum. A gente vai devolver forma, função estética. A gente não está fazendo isso para resolver nem DTM nem bruxismo. Isso é que tem que ser entendido, né? Mas esses fatores podem atrapalhar muito a sua reabilitação oral, né? Então, essa diferenciação diagnóstica é muito importante, né? A pessoa saber para não achar que ela vai reabilitar alguém e vai resolver esses problemas que não vai, né? Às vezes até piora, né? Como É, era lá no passado, né? Achando que exatamente. levava para cêntrica e curava, né? Aham. Nossa, nem fala. Não mais, né? Mas, por outro lado, temos que tratá-los. Nós vivemos o ajuste profilático, né? Que era, Sim, não é? Vamos usar. Todo mundo manipulava, todo mundo batia não sei aonde, tinha que tirar, porque ia dar problema. Quer dizer, a gente viveu isso, né? Uhum. E isso, graças a Deus, assim, o entendimento disso mudou, né? Mas olha, mas hoje tudo está bem claro, né? Eu acho que a literatura está já bem normatizada. Eu acho que a gente está vivendo é, um momento legal, assim, eu acho de que a ciência consenso. evoluiu bastante e está ainda evoluindo cada vez mais, né? A questão fisiológica chegou firme na odontologia, né? Eu acho Uhum. que graças a Deus, né? Porque tava na hora. Ó, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Eu não é assim, conselho é uma coisa sempre muito assim, presunçosa, né? Vou dar um conselho. Mas eu gostaria que você passasse uma mensagem que a gente sempre pede para as pessoas jovens que estão ouvindo, a gente, né, que tem essa paixão pela profissão e pessoas como você, né, que dedicaram a vida a isso de uma maneira tão
bacana, tão honesta, tão competente, e eu acho que é bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o jovem que está começando agora e que está querendo entrar nesse universo, né, da oclusão, do entendimento da máquina e tal, que a gente está querendo estimular essas pessoas a se apaixonarem por isso, né? E deixa a sua mensagem para a gente aí. Olha, eu diria, eu sou uma apaixonada pela odontologia. Acho que dá para perceber, né? Então, eu queria dizer para os jovens que escolheram a odontologia que eles escolheram muito bem. E se escolherem fazer reabilitação oral, também estão escolhendo um bom caminho, tá? Vai ser um caminho de estudo, um caminho árduo, como são vários outros, mas que com certeza vai trazer muito mais gosto do que desgosto. Então, se empenhem, estudem. Nós temos já bons professores, boa literatura, nós temos os conceitos hoje, graças a Deus, muito bem descritos e entendidos. Então, não peguem literatura antiga, peguem literatura atual, de preferência peguem artigos, mas ou algum livro-texto mais recente, para não ter confusão e achem bons cursos. Aqui a gente tem dois exemplos para vocês, né? Então, o professor Alexandre, que ministra muito bem tudo isso, aí pelo Brasil inteiro, e o doutor Gustavo Seabra, que tem cursos de formação também fantásticos. Comecem pelos cursos. Não é um bicho de sete cabeças, eu não gostaria de deixar essa impressão, tá? Nossa conversa não quis dizer isso. Uhum. Apesar da gente ter brincado e ter citado coisas que parecem complicadas, não é difícil. Para uma pessoa que senta e faz com amor e dedicação, é bom, é fácil e traz muita coisa boa, tanto para o paciente quanto para nós profissionais. Então, escolham ser reabilitadores. Vocês nunca vão se arrepender. E eu queria que você deixasse para a gente como é que está a sua vida dentro dos cursos. Falar Como é sobre os que, se cursos, alguém quiser né? fazer um curso com Uhum. você, como é que tá? Como é que a pessoa te acha e se quiser fazer um curso com você, quais são os cursos que você está ministrando nesse momento? Como é que está a tua vida? Eu estou morando em Curitiba de novo, né? Então, meus cursos estão na Faculdade Lapel. Eu tenho um curso de fluxo digital que eu faço pelo menos uma vez ao ano e devo de novo esse ano ter a versão do intensivo de prótese sobre implantes. Ele está parado porque eu estou diretora acadêmica e isso está me tomando um tempo, né? Mas eu quero deixar isso e vou voltar a fazer esses intensivos que eu faço há tanto tempo. E também tenho ido muito para Portugal, então está um pouco complicado. Mas eu vou retomar esses cursos sim, tá bem? Mas Uhum. recomendo os cursos do Alexandre e do Gustavo Não, Seabra. mas as pessoas têm que, as pessoas que são privilegiadas, as pessoas que puderem fazer um curso com você, Uhum. assim como eu escolhi que a minha filha fizesse meu curso com você. Eu gostaria que muitas pessoas conhecessem, te conhecessem de perto como professora, como pessoa, e te agradecer. Já vou deixar o Gustavo finalizar dessa vez. Eu quero te agradecer enormemente, porque realmente a palavra é admiração mesmo, não tem outra, né? Pelo ser humano e pela profissional que você é. Eu estou muito feliz de você estar nesse projeto com a gente. Muito obrigado mesmo, de coração, Ivete. Eu sei que a sua vida é muito atribulada, você é uma pessoa muito ocupada e você ter doado o seu tempo, né, para um projeto desse que tem é filantrópico mesmo, né? É muito bacana e isso também mostra muito a pessoa que você é. Ó, muito obrigado. Antes de eu finalizar, eu gostaria de saber se a professora Ivete queria falar mais alguma coisa, quer finalizar com Não, mais alguma. só mesmo agradecer vocês dois, viu? Parabenizar de novo do fundo do meu coração. Eu gosto muito de ver pessoas sérias como vocês empenhadas nesses projetos. Então, para mim, foi uma alegria participar. Desejo muito sucesso, viu? E que vocês tenham outras boas ideias. Muito obrigada pelo convite, foi uma alegria. É a alegria toda nossa, né? Eu já sou muito suspeito, que eu já conheço a professora Ivete aí há uns 20 anos por aí, né, professora? Eu já acompanhei muito, já assisti aula, palestras em congressos, como eu falei, foi da minha banca de doutorado e, assim,
quem conhece, o Alex já falou aí, uma pessoa maravilhosa, do ponto de vista pessoal e profissional, tá? Então, sempre foi muito solícita, educada, além de conhecer muito da área, né? Muito, muito mesmo, da parte de oclusão e reabilitação. Então, sem sombra de dúvidas, né, quem puder fazer um curso com a professora Ivete, né, vai estar muito bem assistido com relação à área de reabilitação, tá? Então, agradecer mais uma vez, professor, como o Alex falou, sua vida bem ocupada, atribulada. A senhora deixou um tempo aqui para poder participar desse projeto, como o Alex falou, um projeto gratuito, né? Para mostrar às pessoas que existe um bom caminho para a odontologia, com os profissionais que a gente convidou aqui, todos profissionais renomados, professores que fazem uma odontologia séria, né? Que é o que a gente precisa mais nesse momento, né? De tanta venda de coisa online ou venda de coisa de cursos que prometem uma solução mágica para uma área que é biológica, né, fisiológica. Então, o objetivo nosso do podcast é desmistificar um pouco o assunto, né, deixá-lo um pouco mais, vamos dizer assim, entendível por parte dos profissionais que acham que a oclusão, como o Alex falou algumas vezes aí, é algo inatingível. Na verdade, não é assim, só precisa estudar a fisiologia. Infelizmente, as pessoas querem estudar técnicas e esquecem de estudar um pouco a fisiologia, então o podcast é um pouco disso. Tá? Então, obrigado demais pelo aceite, né? Abrilhantou mais ainda o nosso podcast e agradecer também ao Alex, né, por essa parceria. Já são vários episódios aí, temos alguns próximos aí para serem gravados e lançados também. E espero que a gente continue, né, proporcionando isso às essas pessoas, algo gratuito, né, que seja acessível e que as pessoas possam, né, saber que existe caminhos a serem seguidos, que nada é do dia para a noite, né? Precisa de entendimento, de estudo e de prática, né? Até chegar na excelência desses professores que a gente trouxe aqui. Ok? Então, mais uma vez, obrigado a vocês. E a gente finaliza esse episódio, né, já convidando a quem não assistiu também os passados, né? Os episódios estão sempre disponíveis no nosso canal no YouTube ou no canal do Spotify, né? Vai ter acesso em vídeo e também o acesso por áudio no Spotify. Ok? Então, um abração e até o próximo episódio. Obrigada, viu?